Oi, gente. Oi, Robin. Ai, eu vou ficar sentado porque forças acima de mim mandaram e eu obedeço. Eu não tenho nenhum diagnóstico, mas existem muitas suspeitas de hiperatividade. E eu tenho um hiperfoco muito grande em RPG. Eu poderia falar de RPG em 16 tópicos por 36 horas, 32 horas. Então, falando do aspecto de brasilidade, que é o tópico no qual me foi designado, Oi, gente. Obrigada. Quando a gente fala brasilidade, na minha opinião, existe uma ganância cultural muito grande nos criadores de conteúdo brasileiros em tentar replicar uma fórmula de conteúdo estrangeira. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala brasilidade, a gente está falando você como um integrante da cultura brasileira e o seu elemento cultural. Mas às vezes quando se fala brasilidade, a pessoa pensa, pô, então eu vou pegar lá do Amazonas, que a pessoa nunca esteve, uns indígenas que ela não conhece, e fala, isso vai ser Brasil, porque esse é o Brasil. Mas esse não é o seu Brasil. Então, no fundo, um outro estado é tão sobrenatural quanto Europa, que é tão fictícia quanto a Terra-média, porque não é um lugar que você conhece. E se eu falo para você um bar em Orlando, você acredita, tal qual, se eu disser, uma taberna na Terra-média. Porque dependendo da narração, você vai acreditar. Mas esses lugares não existem, porque você não os conhece. Quando a gente fala de brasilidade, eu nem sei se esse é o melhor termo atualmente, mas eu gosto de criar palavras muito complicadas, então eu vou com essa que tem branding, né? Brasilidade em Comic Sans. Quando a gente fala de brasilidade, a gente fala o que tem à sua volta que é fascinante. Eu vou ter que checar minhas notas, porque senão eu vou falar por 3 horas. Com licença. É brincadeira, é brincadeira. Não existe uma forma certa de palestrar, eu acho. Eu não sei, é a minha primeira vez. Não existe uma forma certa, só tem uma boa e uma ruim. Eu comento muito com o pessoal quando eles falam quero narrar um RPG de... É foda porque eu sou formado em narrativa, letras, formações para narrativas. Então, eu vejo RPG não só como uma arte, mas como uma arte narrativa, colaborativa e narrativa. O narrador, o cenário, e os personagens antagonistas e os protagonistas, né? Seus jogadores. Cada jogador protagonista da própria história. O narrador nunca deve passar por cima do protagonismo dos jogadores. Se você insere seu próprio NPC protagonista, você um merda. Brincadeira. É um merda. Brincadeira, edita isso. Botar seus NPCs passionais que você criou por muito tempo é um tópico. Ter NPC protagonista é surto. Sinto muito. Quer controle? Escreve um livro. Para os jogadores isso também vale. Quer controle? Escreve um livro. Uma narrativa colaborativa fica muito rica quando todos falam a mesma língua. Essa língua sendo a estética local. Mas voltando para brasilidade, como criar elementos de brasilidade dentro do seu cotidiano? É como surge o Rio das Trevas, na verdade, que é esse projeto maravilhoso que alguns de vocês conhecem, quem não conhece eu convido a conhecer depois. A ideia, ela era o vampiro, um personagem fictício, popular atualmente pelos pilares de sobrenatural, chupador de sangue com habilidades sobrenaturais. Então, usando esses 3 elementos que categorizavam o vampiro, e que até agora não tem um elemento cultural próprio, como que a gente insere elementos da nossa cultura? E a verdade foi, no sistema que nos é dado, eles vivem uma monarquia. Uma monarquia aqui no Brasil nunca existiu. Mas Dom Pedro, mas a gente não vive um período como Brasil, um monarca. A gente não tem uma grande, ampla monarquia. Esses elementos não fazem parte da nossa história, então não fazem parte do nosso vocabulário e não fazem parte da nossa estética.
Outra coisa é a própria linguagem. Os livros vão ter linguagens que são derivativas de gírias ou elementos norte-americanos. E não basta só traduzir eles para eles fazerem sentido. A gente tem que adaptar para o nosso cenário. Por exemplo, uma das palavras que eles usam para vampiros no meio anárquico é lambedores. Essa palavra é horrível. Ninguém sente orgulho sendo um lambedor, gente. Que isso? A gente mudou para criatura da noite, a cria da noite. Como um elemento estético, eles viraram crias, que é uma gíria que a gente conhece. Que é um elemento que está na nossa estética. Eu aprecio... Além de narrador, eu sou muito hiperfocado em linguística, tá, gente? Então é foda. Eu falo por línguas. Caralho, eu começo a incorporar, tô brincando. Foda-se minhas notas. Quando a gente fala de adaptação cultural, eu gosto muito de fazer uma conexão com alguns cânones literários. E quando a gente fala de RPG, muitas pessoas pensam em D&D, porque é, sim, o sistema mais exposto às pessoas. Então, ignorantes a RPG vão ter maior exposição a D&D, embora ele seja um jogo tático de combate, não narrativo. Então, mas voltando a falar de narração, eu falo por muitas tangentes, eu sinto muito. É TDAH, possivelmente, mas não tem diagnóstico. Só suspeita. Quando a gente fala, por exemplo, de brasilidade, a gente está falando de nacionalidade, localidade. É localizar o jogo para onde você está. Uma narrativa muito famosa que faz isso é Tolkien, inglês, que lutou na guerra. É alguém que conhece mais do que qualquer um a história da guerra. Nós contra eles, bem contra o mal. Porque você não atira na cara de uma criança, de um ser humano, sem que ele esteja sendo desumanizado como uma criatura maligna. Então ele tem seus traumas com relação à guerra, sua vivência com relação à guerra e sua cultura inglesa. Ele cria uma nova língua com elementos culturais, estéticos, raciais, que são adeptos desse elemento. Ele cria os elfos, que brigam com os anões, claramente escoceses, mas eu falo rindo, eu falo de brincadeira que elfos são ingleses e anões são escoceses, mas não é brincando. Você, como brasileiro, pode pensar num twink de orelha pontuda, mas a verdade é que a cultura apreciada nos criaturas tolkienistas são muito conectas à Inglaterra e sua história. O céltico para o élfico, isso são elementos de nacionalidade. Falando de uma narrativa completamente fora desse épico imaculado dos nerds, sinto muito, gente. Eu gosto, mas eu não tenho religião, então Tolkien tem que ser criticado. No Brasil, a gente tem, por exemplo, um autor que muitos conhecem, que fazia quadrinhos engraçados, mas ficou famoso quando se conecta com o ambiente dele, que é Maurício de Souza, que escreve o Bidu, o cachorro dele, e escreve a Mônica, a filha dele. Quando ele está em crise, não consegue escrever, não consegue criar, e ele não vai conseguir se manter como quadrinista, é quando o conselho que dá é olha em volta. E ele já tem uma filha chamada Mônica e uma filha comilona chamada Magali. Ninguém sabe o que aconteceu com a Mariângela. Mas essas duas viraram personagens do quadrinho dele. Então, quando você escreve... E como escritor independente fracassado, mas um escritor de fanfic muito popular, ninguém nunca vai achar, mas muito popular, Que é sua agenda. Se você não sabe quem é, você não sabe quem é. Você tá louca, você tá mentindo. Você tem hiperfoco em mentiras. Tá ligado? Quando você faz universos derivativos, que é como eu chamo universos próprios em cima de fanfic, eles têm um vácuo. Que você, como criador, talvez não perceba, mas todo mundo que lê tem um estranhamento. Esse vácuo é a desconexão da essência. Eu falo para os meus amigos que genialidade é controle da forma, que é técnica, mas autenticidade, que entra no âmbito aqui como essência ou originalidade, mas ela não é, ela é um termo guarda-chuva para outras coisas. A autenticidade é o que faz as pessoas gostarem do que vocês fazem.
A autenticidade é o que estoura, a autenticidade é o que é importante. Ela é o que traz as pessoas para perto de você porque ela é genuína, ela não é um eco de uma outra obra. E tudo bem vocês gostarem de uma outra obra e quiserem jogar nesse universo, criar um sistema para esse universo, adaptar esse universo. Entretanto, se você não está usando os elementos à sua volta, você precisa estudar o trabalho de uma outra pessoa. E você fica sempre sendo um criador de segundo grau. É aquilo quando você consome uma ficção como Supernatural. Então você vai criar seus caçadores Winchester brasileiros. Só que se eu não conheço os Winchester norte-americanos, eu não vou conseguir gostar desses Winchesters brasileiros porque eles estão sendo construídos em segundo grau em cima de um outro elemento. Quando você cria um universo, você tem que criá-lo do início. Por quê, quem, como, quando, onde? Cultura, estética, história. E você vê muitas vezes, por exemplo, eu tive um narrador de D&D demasiadamente que não gostava de ler e estritamente ignorante nos artifícios de world building. E o que isso significa? Significa que quando a gente vai para o âmbito do deserto, o deserto não tem nada. Ele não pensa em culturas de deserto, em povos do deserto, em criaturas do deserto, aves de rapina do deserto, morcegos do deserto. Ele pensa, minhoca gigante, nossa, duna, mas assim, de uma forma mais ignorante possível. Porque quando você joga, você pensa, duna, mas você não pensa, esse jogo. Você pensa, isso me lembra outra coisa. E a minha conexão nostálgica, aquela coisa está trazendo uma boa lembrança. Mas ela não é memorável mediante a estética daquele narrador. Você nunca, numa criação de mundo, numa criação de arte, porque RPG é arte, você nunca tem que atirar para o popular, para o grande, porque ele sempre será superficial. O genérico é uma versão superficial de algo bom. Você tem que fazer o que é genuíno para você e o que você conhece. É assim que as pessoas que se ressoam na mesma frequência, que se conectam com o que você faz, elas te encontram. No fundo, o projeto do Rio das Trevas, que eu tenho que falar do projeto do Rio das Trevas, eu sou pago, tô brincando. É o melhor exemplo que eu tenho no momento. Ele é, sim, uma versão anarquista de reapropriação da criatura vampírica e do sistema de vampiro, que eu joguei há 15 anos atrás e eu amava. No fundo, eu peguei as estéticas do vampiro, os elementos de clã, e a gente adaptou para Brasil. Eles se transformam nas criaturas locais, no urbanismo local. Mas eu não tomo para mim uma ganância de eu vou repensar o Brasil inteiro, porque eu nunca estive no Brasil inteiro. O Brasil é do caralho de grande. A verdade é que os vampiros do Rio de Janeiro são a minha propriedade intelectual nesse projeto. E ela nem é minha. O Rio de Janeiro não me pertence, nem vampiros. Mas é como onde eu trabalho. Mas os vampiros de São Paulo têm que ser pensados tipo os paulistas. Deus me livre. Os vampiros de Brasília têm que ser pensados pela galera lá do avião. Quando pensa brasilidade, você pensa realocação. Eu usei no sistema, falando de experiência própria, o shopping local, o morro local, as terras locais, as cidades locais, nomes locais. Porque é maneiro na sua cabeça quando você está pensando em inglês, com legenda, uma série da Netflix, o seu Jonathan, o seu Brian. Mas o Brian, o Jonathan não são tão legais quando eles estão fazendo discursos desconexos da realidade. Eles se tornam superficiais. E tá tudo bem gostar dessas coisas. Para mim, e eu até anoto aqui, a autenticidade, ela é essência, cultura, língua, gostos, cringe e originalidade. Não existe nada original, mas isso aí é assunto para outra coisa. Pô, falei rápido pra caralho. Eu tenho ainda muitas tangentes para fazer em cima disso, mas eu queria saber depois se vocês têm alguma pergunta. Em exemplos de brasilidade, um elemento que eu gosto muito também, eu sempre trago para os meus jogos, sempre, é Castelo Rá-Tim-Bum. Eu sempre vou colocar um castelinho ali com um tio Vitor e uma Morgana e elementos culturais estéticos. Artistas nacionais. Uma coisa, por exemplo, no nosso projeto, é que aí agora eu vou ter que ficar falando do projeto porque é como eu dou forma para esse discurso, né?
Então, desculpa puxar essas credenciais, mas eu nunca criei tantas coisas para ter exemplo. Eu não tenho, talvez, tanto contato quanto eu poderia ter com criadores de mundo brasileiros em brasilidades. Mas a gente sempre procura usar artistas brasileiros, contos brasileiros. Eu faço, às vezes, playlists para personagens e eu penso, mas esse personagem não sabe português, então a playlist desse personagem vai ser em português. E aí você fala, mas eu só escuto rock em inglês. Tudo bem, mas bota um capital inicial ali, bota seu ouvido em português. Porque, no fundo, a gente está soterrado culturalmente por estrangeirismo. E esse estrangeirismo faz a gente se sentir inferior culturalmente, sim. E não é uma síndrome de vira-lata. É porque o livro gringo vendeu 10 milhões de cópias, 20 milhões de cópias. Lá fora ele é um autor de sucesso. Mas isso não é verdade. Isso é a história que você consome. Aqui tem muito autor de sucesso, tem muito artista de sucesso, muito criador de sucesso. Sucesso é você achar seu grupo, fomentar seu grupo, ser lido e gostado por aqueles que leem e gostam do seu trabalho. E isso acontece quando você é autêntico, genuíno. A sua experiência... mas eu nunca vi ninguém com a minha experiência. Perfeito. A sua experiência é o que conecta as pessoas a você. A sua experiência ela é única. E ser único é bom. Mas na verdade eu tenho a experiência mais genérica do mundo. Foda-se. Porque no fundo, se lê água com açúcar... Eu leio muito água com açúcar. Eu só narro, quem me conhece sabe, eu só narro desgraça. Eu só consumo água com açúcar. Porra, o superficial do superficial, eu amo coisa tosca. Mas quando você lê uma coisa, pelo menos na minha experiência, como eu trabalho também com revisão de texto, quando você lê, você sabe as referências da outra pessoa. Você sabe de onde ela vem. Eu consigo atualmente ler, saber etnia, classe, gosto e até as referências pop que essa pessoa tem, mesmo que ela mude todos os nomes. Os ecos das suas influências sempre ressoam nos seus gostos. Então, tenta ser autêntico. É ótimo. E eu falo isso pro narrador, não só pro jogador. Os jogadores têm uma tendência a nem se perceber quando eles estão sangrando. E quando eles estão sendo eles mesmos, eu acho que é mais natural. Mas para o narrador, eu convido a imergir na sua raiz, no boteco da sua esquina. Que pub, cara? Eles se encontram no pub. Que pub, porra? Que porra é um pub, caralho? No boteco, na cadeirinha da escola ali, na mesinha metálica vermelha da Brahma, toda descascada. E aí você faz uma referência, chega um cara lá e você chama ele de Quincas, tomando uma cachaça. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, foda-se. É o Quincas cachaceiro. O morto-vivo, tô brincando. Quando você aí o pessoal fala, eu convido vocês a serem disruptivos em até polêmicas nacionais. Foda-se Monteiro Lobato, com todo respeito, enfim no cu. Mas aí você fala assim, tem um quadro de uma mulher segurando o próprio joelho e ele tá fora do ângulo, e parece que ele tá num ângulo de 45 graus para trás. Aí a pessoa pensa, qual é a senha? Abaporu. Aí a pessoa vai falar aqui, mas Tarsila do Amaral é uma merda, vocês calem a boca. Mas não é meu lugar de fala isso ainda. Mas, porra, essa aqui é outra palestra. Eu vou vir aqui todo mês defender Tarsila, ícone bissexual, poliamoroso, porra. Aí o pessoal fala, isso não existia na minha época, bissexual, poliamoroso. Parece que essas coisas não tiverem vindo em velcro estrangeiro, eles não são bons. Isso é mentira. Eu nunca me senti mal, inferior pela minha brasilidade. Mas eu sempre tive muito privilégio da minha... Eu sinto muito, gente, eu vou ter que confessar uma coisa. Meu pai é inglês. Tá na sala. Então... Mas nunca me perguntaram sobre mim em essências na minha brasilidade. Nunca perguntaram sobre mim como pessoa que mora no Rio de Janeiro. Mas sempre me falavam, fala Harry Potter aí em inglês. Harry Potter, porque vocês colocam o acento circunflexo no inglês, em vez de perceber que é o acraseado que a gente usa. Harry, não Harry. Mas enfim, esse é assunto para outra palestra. Né? Esse assunto pro meu privacy, não me engano. Desculpa, o only das trevas. Esse assunto pro meu
Sei lá, a gente faz um pix ali no canto, eu palestro. Tô zoando. A verdade é que vocês, às vezes, todo mundo, consome tanto filme estrangeiro, tanta obra estrangeira. Ai, não tem filme nacional bom. Não, relaxou, senta o cu, cala a boca. O superficial nacional é ótimo, é engraçado, é escrachado, é tosco. O contemplativo nacional é maravilhoso. A gente tem um terror fundado em realismo, com jogos de câmera, um jogo de roxo, preto, escuro, muito bom. E as nossas filosofias são relevantes para nós. A gente tem uma filosofia muito cubana também. A verdade é que as filosofias nacionais, elas vão ser cunhadas em dilemas que gregos e alemãos tiveram, porque a verdade é que todo mundo tem os mesmos problemas nesse mundo pós-capitalista que a gente vive. Entretanto, nós temos uma essência incrível nos nossos movimentos artísticos. No outro mundo, lá fora, no terceiro mundo europeu, não existe machadismo. Não existe a poesia do nosso dadaísmo. Não existe a nossa língua. Não tem a palavra saudade. Olha só, em português não tem a palavra polite, então a gente não vai entrar nessa discussão, porque eu amo linguística. Mas Mas a verdade é que, para mim, brasilidade é locação. Eu falaria mais até de uma regionalidade da ficção. Porque um Rio de Janeiro cyberpunk, o Rio de Janeiro destrutivo, o Rio de Janeiro disruptivo, surreal, porra louca, é algo que a gente, como carioca, consegue contemplar. Eu acho que até pensar o Brasil inteiro é um pouco soberbo. Não que talvez, professor de história ou geografia com mais propriedade intelectual nesse âmbito não consiga cumprir. Mas a maioria dos criadores de world buildings, de micro e macrocosmo, não estão com essa disposição de pesquisa, com a mesma disposição que estão de maratonar 8 temporadas de uma série ou uma trilogia para se inspirar. Eu vou narrar D&D, vou assistir Tolkien aqui de novo. Legal, mas Tolkien já está feito. Já está escrita, a história é ótima. Você pode reassistir quantas vezes você quiser, ela está lá, ela é ótima. Uma diluição dela não vai ser melhor. Agora, uma aprimoração com o seu ponto de vista pode ser muito interessante. E o interessante pode ser muito bom. Obrigada.